Bom dia, ar livre. Você está com o Acordo do Dinheiro do dia 31 de março do ano da graça de 2021. Olhe, eu cortei bastante a agenda hoje para podermos acomodar aqui uma série de coisas, mas já agora quero pedir um favor. Se não viu, vá ver o Think Tank de ontem. E como eu já lhe expliquei, nós iniciamos há algumas semanas uma série nova dentro do Think Tank que se chama Literacia Financeira. Nos 15 minutos finais de cada Think Tank, com o Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, nós analisamos um tema de economia. Aquelas coisas que parecem complicadas, mas não são, e ajudam a perceber muita coisa do que se passa no mundo da economia. Na semana passada foi capital, aliás, na semana passada foi capital, o que é quer dizer capital, porque é que ela é importante. Ontem foi porque é que Portugal tem salários baixos. É uma coisa que eu me farto de explicar há não sei quantos anos. É das coisas mais difíceis de explicar a economia, que é relacionar os salários com a produtividade, porque as pessoas, primeiro, não percebem o que é produtividade, e, em segundo, quando percebem, não querem perceber, porque é fácil reivindicar salários mais elevados sem que a gente tenha condições para o estar. E, portanto, vá lá ver, até porque a explicação dada vai permitir a muitos fofinhos, uns ignorantes, que não sabem o que é que quer dizer produtividade e porque é que os salários são baixos, mas também vai ajudar a desmascarar aqueles fofinhos que sabem muito bem o que é, mas por demagogia ignoram o conceito de produtividade e estão sempre a pedir salários mais elevados. Bom, este é o primeiro ponto. O segundo, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você, quando for ao site, pode fazer compras com desconto. Basta acrescentar só o cupom Camilo no final. E também quero lembrar que temos promoções especiais que todas as semanas são aqui referenciadas. Bom, então, agora sim, vamos ao programa de hoje. E vamos ao período de ordem do dia para comentar uma coisa que eu devia ter comentado na semana passada e acabei por não, aliás, na segunda-feira, e não acabei por não fazer, mas o seu dono. Na semana passada, uma empresa chamada Fidzai, cujo CEO, o Nuno Sebastião, faz o favor de ser meu amigo no Facebook, essa empresa fez um round de financiamento e conseguiu ficar avaliada acima de 1.000 milhões de euros, aquilo que em linguagem técnica, ou melhor, se quiser, linguagem técnica ou popular, se chama um unicórnio. Ora, é o quarto unicórnio português. E o Ministro da Economia, o Pedro Cisa Vieira, fez um tweet a dizer mais ou menos o seguinte: felicito a Fidzai e o seu CEO, Nuno Sebastião, pela conclusão desta série de financiamento. A avaliação de 1.000 milhões é um marco importante e sinónimo da vitalidade da empresa. Uma notícia importante para Portugal que passa a contar com 4 startups unicórnios. O que eu acho impressionante aqui, antes de ter o comentário do Nuno Sebastião, é como em Portugal ainda há unicórnios, percebe? Com tanta porcaria que o Estado nos faz, a começar pelos impostos, custos de contexto, burocracias e porras do género, desculpe-me a expressão, a mim espanta-me como é que nós ainda temos unicórnios. Bom, mas também espanta-me outra coisa e muito, e não é só governos de esquerda, é também governos de direita socialista, que é de cada vez os ministros e os governos só aparecem nestas ocasiões, porque nas outras enfiam o rabo entre as pernas ou então dificultam tudo e mais alguma coisa na vida das empresas. Agora veja a resposta do Nuno Sebastião. Obrigado, Pedro Cisa Vieira, que foi o Ministro da Economia. Mas com a sede em Portugal, e segundo a lei portuguesa, isto é que ainda não tinha acontecido. Ou seja, as restantes têm a sede fora de Portugal. Percebeu? Resposta de chapada de luva branca. Agora veja o comentário seguinte. Se quiseres, depois falamos das coisas que temos de melhorar para sermos competitivos com Londres, Nova Iorque, Luxemburgo e Amsterdão. Percebeu ou não? Ou seja, o Nuno Sebastião está a sugerir ao Pedro Cisa Vieira, que está farto de saber isto. É óbvio que isto aqui é uma resposta retórica do Nuno Sebastião. O Pedro Cisa Vieira, que é dos tipos mais sensatos do governo, mas depois deixa-se arrastar por aquelas porcarias de esquerda, né, típicas do patrão dele, que é António Costa, não fazem nada, percebe, para mudar isto. Portanto, grande chapada de luva branca do Nuno Sebastião, que prometeu explicar ao Ministro da Economia o que é preciso fazer para Portugal, ou se você quiser Lisboa ou outra cidade qualquer, serem competitivas com outras grandes cidades do mundo que são corporate friendly, ou seja, são amigas das empresas. Bom, vamos lá para o ponto seguinte, a agenda, que é uma palavra para a Altice, que os resultados saíram ontem e que apresenta, apesar de tudo, apesar da crise toda, um crescimento em relação ao ano anterior. Isto não é só criticar e falar mal também. Agora vamos a um ponto que eu desconhecia, mas que depois estive a investigar nos últimos 2 dias e estou absolutamente incrédulo. Tem a ver com uma intervenção. Eu nunca o vejo, que acho que as coisas que diz lá são de uma parvoíce tão grande que às vezes que não tenho paciência para aturar, que é o Francisco Louçã.
Já me chegou aquilo que eu andei a ler e ver nos últimos anos sobre aquilo que é produção, às vezes, política, não é académica, porque acho que há uma diferença muito grande entre a parte académica de Francisco Louçã e aquilo que é a sua intervenção política. Mas houve uma cena inacreditável na SIC, em que o Dr. Francisco Louçã foi buscar um excerto de uma intervenção de uma deputada municipal do PPM, Partido Popular Monárquico, na Câmara de Lisboa, que andava a circular aí há muitos anos, em que ela estabelecia uma relação entre aquilo que se passou na Ucrânia, uma coisa chamada Holodomor. O Holodomor foi um episódio brutal, generalizado, gravíssimo, de fome generalizada na Ucrânia, provocada pelos senhores criadores da União Soviética, do Stalin e Companhia Limitada. E o que é que aconteceu? As pessoas morriam de fome. Sabe o que é morrer de fome? Sabe porque é que a maior parte dos irlandeses piraram da Irlanda no século XIX? Por um episódio gravíssimo de fome provocado por um problema com a cultura da batata, que era a única coisa, ou das poucas coisas que as pessoas tinham para comer na altura. Bom, aqui na Ucrânia, o que aconteceu foi que houve canibalismo, percebe? Canibalismo. Este período ficou conhecido como Holodomor. E a Aline, eu não sei dizer o nome, confesso, a Aline Galache, que é a deputada do PPM, lembrou isto aos deputados de esquerda, de extrema esquerda, nomeadamente comunistas da Câmara Municipal de Lisboa. E este vídeo andou aí uma série de anos a marinar. Eu estou à vontade para dizer isto, porque eu nem sequer conheço a Aline de lado nenhum, portanto ela não é minha amiga nem nada, eu não tenho que fazer frete nenhum. Mas o Francisco Louçã foi para a SIC Notícias, eu não tinha visto isto, houve espectadores que me relataram para esta brincadeira e eu fui ver. Bom, o que é que o Francisco Louçã fez? Cortou o vídeo dela e não fez referência ao Holodomor. E a Aline Galache dizia naquele vídeo: a história dos comunistas comerem crianças ao pequeno almoço tem um fundo de verdade, que é esta história que aconteceu na Ucrânia durante esse período da era soviética. Bem, o que é que isto provocou? Obviamente, uma chalaça brutal à volta do assunto. Com o Francisco Louçã, com aquele ar vergonhosamente... eu ia utilizar um adjetivo, mas não vou utilizar por uma questão de educação, a tentar gozar com o assunto. Bem, a primeira coisa que eu gostava de dizer aqui é: isto é de uma desonestidade intelectual vergonhosa. Não é brutal, é vergonhosa. É de ir ao vómito, percebe? Eu, ao ver aquilo, deu-me vontade de vomitar. Como é que um tipo académico, um professor de economia, um académico, é capaz de manipular a história para vir fazer uma chalaça à volta de: olha, a direita ainda tem aquele mito de que os comunistas comem crianças ao pequeno almoço. Bom, é preciso não esquecer uma coisa. Primeiro, o Holodomor existiu mesmo. E não é nos livros de história inventados por gente de direita. Existiu nos livros de história, e existe nos livros de história, os documentos históricos destes países, da Ucrânia, da Rússia e de mais uma série deles. Não vale a pena ignorar isto. O Francisco Louçã pode querer dourar a pílula, pode querer reinventar a história para safar a vergonha que foi o comunismo no mundo. Mas uma coisa é certa, aquilo aconteceu. Agora, o que não pode suceder é ouvir uma sacanice destas, percebe? Desculpe uma expressão, feita por um tipo que é académico. Não está aqui em causa o tom que a Aline Galache falou do assunto. Está aqui em causa a verdade histórica. O Holodomor existiu mesmo. Havia famílias onde se matava gente para poder comer. Como dizia a Aline, havia crianças que desapareceram de casa porque sabiam que quando desaparecia um irmão havia carne na mesa. Está a perceber o problema? Não se brinca com isto. Isto é um facto. Não se pode ser desonesto a este ponto para dourar a face do comunismo, que é aquilo que o Dr. Francisco Louçã e mais uma série de malucos fazem em Portugal sistematicamente. Bom, vamos então à agenda. A partir de hoje... eu tinha prometido falar das moratórias na segunda-feira, remember? Por causa de uma história que me disseram um espectador, vai lá ver o que é que disse o Marcos Mendes ontem sobre a história das moratórias. Eu já vi e vou tratar do resto do assunto das moratórias amanhã. Mas hoje, dia 31 de março, terminam... Há 3 moratórias: as privadas, as de crédito ao consumo e aquelas públicas, que foram negociadas no âmbito daquilo que é a decisão centralizada da União Europeia em relação à banca. Bom, a partir de hoje terminam as moratórias privadas. Eu já tinha explicado isto aqui há um mês. Privadas, que resultaram da negociação bilateral entre uma pessoa ou uma família e o banco. Quanto é que valem essas moratórias? 3,7 mil milhões de euros. Não é assim muito dinheiro. Bem, a partir de hoje,
estas moratórias têm mesmo de ser pagas. 2 pontos sobre esta matéria. A primeiro, a intervenção de Mário Centeno ontem, em conversa com o Parlamento sobre esta matéria. A segunda, lembrar que estas decisões não são decisões nossas. Bom, e porquê é que eu digo isto? Porque há uma proposta, não só do Partido Comunista, como do PSD, que apoia essa proposta, como de muita gente, comentadeiros habitualmente, que andam para aí com a história de não, as famílias não vão poder pagar isto, não sei das quantas, é melhor postergar. Deixa-me fazer uma pergunta. Imagine, já expliquei isto há um mês, vou voltar a explicar. Você imagine quem tem um crédito à habitação e negociou com o banco não pagar. Chegou a altura agora de começar a pagar. A pergunta que tenho para lhe fazer é esta. Vai adiar ainda mais? Bom, quem é que garante que, se não consegue pagar agora, vai conseguir pagar daqui a 6 meses, 1 ano, recomeçar a pagar, com mais encargos? É que, espera aí, uma moratória não é um perdão. A pessoa deixa de pagar, mas vai pagar mais tarde e pode pagar de várias formas, inclusive, por exemplo, arrastando cada vez mais no tempo de pagamento do empréstimo. Como é que há gente na política que está a propor isto? Bem, agora vamos à intervenção do seu governador, do Banco de Portugal, Mário Centeno, que ontem veio dizer que é muito baixa a probabilidade de o Governo e até o Banco de Portugal poder postergar isto. Bem, eu acho que o Mário Centeno continua a fazer fretes ao Governo. Sabe qual é o problema aqui? É que a probabilidade não é muito baixa. A probabilidade é nula. E ele devia ter dito isto, este adjetivo, com todas as letras. A probabilidade de arrastar isto não é baixa, nem muito baixa. É nula. E eu vou-lhe explicar porquê. Isto é o sistema de comunicação. Aliás, aproveito para dizer que vou fazer um teste com este carro, que é o Cupra Formentor, amanhã. Bom, repare neste pormenor. A decisão não é nossa. A decisão é da União Europeia. A decisão é da EBA, European Banking Association. A decisão é do BCE. O BCE em coordenação com a EBA. E porquê? Porque, repara uma coisa, imagine que os bancos, que nós decidimos unilateralmente postergar os pagamentos, ou seja, alargar as moratórias no tempo. Sabe o que é que isto quer dizer? Automaticamente as regras europeias aplicam-se aos bancos como esse crédito está em incumprimento. Percebeu? E sabe o que é que quer dizer um crédito está em incumprimento? Isto vai às provisões dos bancos e vai às contas dos bancos. E quando o capital dos bancos estiver abaixo daquilo que é o limite de segurança, alguém na EBA e no BCE vai dizer assim: meninos, não brinquem com isto. Têm créditos sem reestruturação, ou se você quiser créditos sem mora, ou non-performing loans, como você quiser chamar, pode chamar o que quiser. Sabe o que acontece nessa altura? Olha, agora vais aumentar o capital. E agora deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Você sabe onde é que os bancos vão buscar capital para cobrir aquilo? Sabe o que é que aconteceu nos últimos 10 anos? Os acionistas dos bancos meteram lá dinheiro. Meteram. Sabe quem é que meteu? Você e eu. Diga-me uma coisa, você quer arriscar mais uma brincadeira destas? Eu não quero. Primeiro ponto. Segundo ponto, os portugueses estão muito mal habituados. Os portugueses não têm formação em literacia financeira. Aliás, vou propor ao Jorge Marrão, ao Joaquim Aguiar, tratar este tema numa das próximas edições do Think Tank. Porquê? Nós temos um complexo em Portugal. E o complexo é, vai haver sempre um salvador. E tira essa porcaria lá para a frente, alguém há de vir pagar. Não é alguém. Não há Estado aqui. Somos nós, percebe? O salvador dos bancos, o salvador do Estado chama-se Zé, Francisco, Maria, Fátima, Eduardo, Camilo e outros idiotas, que se chamam tansos fiscais, que são os gajos que pagam impostos em Portugal, desculpe uma expressão, e que depois vêm cobrir estas marmeladas, está a perceber? Portanto, pedir moratórias dos bancos nesta altura, pedir o adiamento, é nulo, percebe? A decisão não é nossa, não é do Banco de Portugal, a decisão é da EBA, da European Banking Association, e é do BCE. E, portanto, no dia que nós não cumprirmos isto, a malta vai ter um problema com os bancos. É bom não esquecer isto, está a perceber? Bom, nunca esqueça disto. Salvadores na economia é você e são os seus impostos. Não há mais ninguém, percebe? Bem, ponto seguinte.
Ontem, o nosso João Mãos de Tesoura, eu batizei-o por João Mãos de Tesoura. João Mãos de Tesoura é o meu nomezinho, petit nom, para João Leão, Ministro das Finanças. Foi dizer ao programa de Economia da RTP3, acho que chama Tudo é Economia, que é preciso ter muito cuidado com esta história dos apoios sociais e de vir votar cláusulas que provocam aumento da despesa. E é preciso muito cuidado, porque isto pode violar a Constituição. Eu estou espantado. O João Leão, o João Mãos de Tesoura, andou 6 anos a violar a Constituição da República Portuguesa e agora está preocupadíssimo com isto. Olha, what the fuck, não é? Como diz os miúdos hoje em dia, por tudo e por nada, what the fuck? Bom, antes que me comecem a insultar, a dizer, você é desonesto com o João Leão, então eu vou-lhe lembrar, vou puxar pela sua cabecinha. Sabe o que é que o João Leão andou a fazer nos últimos anos? A cativar despesa. Você dirá, pois, mas cativações é uma técnica orçamental. Sabe qual é o problema? É quando você tem centenas de milhões cativados. É quando você passa milhares de milhões cativados. Percebe que foi aquilo que o João de Mãos de Tesoura fez. Por isso é que é João Mãos de Tesoura e não Eduardo Mãos de Tesoura. Está a perceber? E sabe o que é que isso acontece? O que é que isso significa? Significa que você se furtou à fiscalização do Parlamento. E como está na Constituição, que o Sr. João Mãos de Tesoura agora ignora, o Parlamento é que fiscaliza o Governo, não é o contrário. O Governo não tem autonomia para fazer tudo o que quer. Como disse muito bem na altura a doutora Teodora Cardoso, não é, que era Presidente do Conselho de Finanças Públicas, a nossa técnica orçamental está muito próxima do Dr. Salazar. Ouviu bem? O Dr. Salazar, quando é que morreu o Dr. Salazar? Em 1969. Já viu quantos anos é que passaram? Nós continuamos a gerir finanças públicas lá do Dr. Salazar. Bom, este rapaz, o João Mãos de Tesoura, foi o principal responsável, desculpe lá, está aqui muito sol à frente, o João Mãos de Tesoura foi o principal responsável por violar a Constituição durante 6 anos e continua a violá-la. E ele agora vem dizer que é preciso muito cuidado com os apoios sociais, não sei quantos, porque isto viola a Constituição. Bom, já sabe a minha opinião. Eu acho que aquilo que a oposição fez é inconstitucional. E já lhe disse aqui que acho que aquilo que o Presidente da República fez foi uma explicação manhosa para deixar passar o assunto. Porquê? Não tem nada a ver com a Constituição da República, tem a ver com o facto que o Presidente da República não queria ser acusado publicamente de deixar meter dinheiro na TAP e no novo banco e não haver dinheiro para apoios sociais. Eu acho que aquilo é inconstitucional. E já agora, por falar no assunto, parece que nas últimas horas, com a opinião de alguns constitucionalistas, o Dr. António Costa ganhou um novo aso e está outra vez a pensar o que é que vai fazer, se vai pedir ao Tribunal Constitucional que fiscalize aquela norma ou não. Eu, sinceramente, até acho que devia pedir. Sabe porquê? Por uma razão muito simples, a bem da verdade. É porque se é inconstitucional, de uma certa altura, como aconteceu na altura dos professores, não é? Que o Dr. António Costa ameaçou com a admissão, também devia ser inconstitucional agora. E eu, sinceramente, acho que aquilo que a oposição fez é claramente inconstitucional. Bom, e eu estou longe de ser simpático com o Governo, como você sabe. Bom, já agora, o que é que o Dr. João Leão também disse nessa entrevista? Que o Ministério das Finanças, o Governo, vai fazer o possível por acomodar esse aumento de custos. Vai fazer o possível? Não! O João Mãos de Tesoura é tão bom a cortar nos sítios para poupar noutros, percebe, que não vai ter dificuldade nenhuma em acomodar aquele aumento de despesas. Agora, eu vou retificar. Eu tinha dito aqui antes ontem que eram 400 milhões de euros que ia custar. Ontem retifiquei para 250, parece que houve alguém próximo do Governo que disse isto, mas ontem a Ministra Ana Mendes Godinho disse na televisão, aliás, vi isto, não sei se foi ontem, disse na televisão que afinal são cerca de 440 milhões de euros. Portanto, 440 milhões de euros não são acomodáveis, são. E o Ministro João Leão sabe muito bem como fazer isto, que é um perito em cativações. Bom, só mais um pormenor. Ontem o jornal Eco falou com o Eurostat, que é o organismo de estatísticas da União Europeia, e veio dizer que eles ainda não sabem se a TAP vai contar para o déficit. Bom, deixa-me lá explicar aqui uma coisa. É irrelevante a TAP a contar para o déficit? Não é. Porque se aquilo foi mesmo considerado uma empresa mercantil pelo Eurostat, não entra no déficit. Se for considerado uma empresa que está no perímetro da administração pública, entra no déficit. Portanto, o déficit, em vez de ser 4, pode ser 5. Ou se em vez de ser 5, pode ser 6. Mas aqui a questão não é esta, é que o Governo quer fazer um brilharete, o Governo quer que não entre. Mas deixe-me dar-lhe um conselho, não vá em histórias. Sabe porquê? Sabe qual é o problema da TAP? Não é o cantar para o déficit ou não, é a dívida, porque o déficit vai à dívida. E diga-me uma coisa, se a dívida estiver reconhecida como, se aquilo entrar para o déficit, não faz diferença para a sua dívida, faz. É que sabe porquê? É que é você que vai pagar aquilo. Portanto, é irrelevante se está no déficit ou não. O que interessa é que você, como contribuinte, vai pagar aquela marmelada. Percebeu o problema? Fixe.
Olha, chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 6.900 pessoas que estão em direto, muito bom em férias, e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto de fazer partida nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Já sabe, Cupra Formentor, deles ou no eles amanhã, e já sabe também que eu hoje é que vou publicar o webinar sobre as alterações do Orçamento de Estado, que nós fizemos na semana passada entre a cor do dinheiro e a visão, ok? Daqui a pouco já estará disponível. Bom, quanto a nós, ver-nos-emos amanhã às 8 da manhã. Tenham um grande dia.